Olá, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês aí estejam muito bem. Eu aqui estou muito bem. O que a gente vai falar hoje é um assunto muito decorrente, né, nas nossas vidas ultimamente aí, por causa das sequências de divórcios que tem. Então é muito comum casais que se separam, depois se relacionar com outros, as pessoas já têm filho, e aí gera aquela confusãozinha toda aí. Então uma moça, ela veio me perguntar algumas coisas e para que eu pudesse orientar ela. Eu orientei, mas eu pedi a ela que se eu podia compartilhar no canal essa história e também dar a minha opinião e ver como vocês encaram isso daí, entendeu? Então vamos lá. O relacionamento não é uma coisa muito simples, né? Em todos os sentidos, né? Qualquer tipo de relacionamento não é tão simples, né? Mas então vamos lá. Essa pessoa, ela disse o seguinte: que ela é casada tem 5 anos e que esse marido veio com um pacote. Ela diz, e ela tem muita dificuldade de incluir os filhos na vida dela. Ela diz, eu não consigo entender ela, eu não consigo me responsabilizar por nada dos filhos dele. Eu não consigo gastar o meu dinheiro com os filhos dele. E também não gosto que o meu marido gaste dinheiro com os filhos dele. Ela disse que isso estava afetando o relacionamento deles, porque ela constantemente falava que não dependia dele para nada, que não precisava ficar aguentando certas coisas dos filhos, e confessou que se ele não estivesse na vida dela, seria mais fácil para ela. Só que em algum momento dessas discussões, dessa confusão, ele falou a seguinte frase para ela: você nunca se entregou para mim de verdade. E eu queria falar sobre isso com vocês. Um casal que se une e um deles tem filhos, esse é um assunto bastante polêmico, porque vai dividir opiniões, eu tenho certeza disso. Esse filho é um problema da mulher ou do homem que se uniu aí? Porque ela disse assim: Silvana, os filhos dele é problema meu? Os filhos dele é problema dele ou é problema meu? Eu não preciso ajustar a minha vida por causa dos filhos dele. Então isso é a fala dela. Aí eu penso, como não? Vamos trocar aí. Imagina um homem que se casa com essa mulher e diz assim: seu filho é um problema seu, eu não tenho nada com isso. Inclusive, as divisões da casa em relação às finanças, você também vai pagar a mais, porque o seu pacote, no caso, é maior. Eu vou pagar só a minha parte e você vai pagar a sua e dos seus filhos. Então, você imagine se o homem falasse isso para ela. Te parece fazer sentido isso? Porque quando eu coloco um homem, por ele ser culturalmente e determinado e considerado o provedor da casa, parece mais natural que esse homem tem que assumir todo mundo ali daquela casa. Mas assume ou não? Afinal, eles têm pai, óbvio. E mais uma vez que esse homem, por mais que esse homem se une a essa mulher, ela é responsável pela família inteira. O acordo financeiro aí vai ser deles, se ela contribui ou não. Mais uma vez que esse homem se unir a essa mulher, ele tem que considerar os filhos. A casa tem que ser incluída com esses filhos, não tem como ser diferente. O sofá que vocês vão comprar tem que caber todos os filhos. Se forem viajar, agora vocês têm que pensar nas necessidades das crianças, como eles vão reagir a esse ambiente que vocês vão. Será que vai ser bom para ele? Não dá mais para pensar em uma viagem, por exemplo, que um casal faria, porque eu já vi isso. Pessoas falam assim: eu quero viajar para onde eu sempre sonhei, porque o filho é dela ou dele e eu não tenho nada com isso. Então, a partir do momento que você assume um relacionamento assim, não é assim que você pensa. Se você tiver essa mentalidade, você não vai se entregar para esse marido, para essa pessoa. Se esse homem tiver essa mentalidade, ele também não vai conseguir se entregar inteiramente para essa mulher.
Então é uma coisa que você tem que pensar muito, porque como você vai se entregar para alguém se o pacote um pacote que tem como ser que não tem como se desvencilhar, não tem como você desvencilhar desse pacote, não tem nada com você. Agora, esse filho vão receber pensão. Agora, se esses filhos vão receber pensão, óbvio que vão, porque o responsável por essas crianças é o pai. Mas uma vez que esse homem entra na sua vida ou essa mulher entra na sua vida, ele se torna referência de homem na vida dessa criança ou uma parte materna. Assim como essa mulher entra na vida deste homem, ela tem sim a obrigação de fazer o papel de uma mãe, de exercer na vida dessa criança, exercer funções maternas, que eu posso dizer. Ou seja, ela não vai ser a mãe dessas crianças, óbvio que não, mas vai ter que fazer sim funções de uma mãe. E quando as crianças não têm a mãe e ela não queira ser a mãe, tudo bem também, mas você tem que entender que é inegável a função de mãe na vida dessas crianças, porque é uma casa, é uma família funcionando, então não tem como ser diferente. Se você achar que não tem nada com isso, você vai se afastar desse marido, óbvio. Aí você vai começar a guardar seu dinheiro, né? Ter suas reservas, você não vai usar para família, você não vai comprar aquele sofá que você queria, que você sonha, porque você sempre vai achar que os filhos vão estragar o sofá. Você poderia talvez comprar ali uma comida gostosa para toda a família, mas você vai comprar essa comida aí quando esses filhos não estiverem na casa. Isso não é uma família. Você não investe nessa família, você não quer se dedicar, você não quer dedicar seu tempo, você não quer fazer nada pelos filhos dele. Se você não quer participar, não quer opinar, como você vai estar do lado deste homem de verdade? Como você vai se entregar para este homem, inclusive sexualmente de verdade? Atrapalha até a vida sexual, porque se você está com essas ressalvas com os filhos dele, você vai se entregar para ele. Então tudo vai ser afetado, a vida sexual, vida financeira. Provavelmente essa mulher não vai nem se preocupar em fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, por exemplo, porque na mente dela, se ela ganhar dinheiro, ela vai ter que dividir com essa família, e ela não quer isso. Então, ou seja, vai esconder esse dinheiro, ou ela não vai achar justo dividir dinheiro com essa família, porque ela não aceita. Então, o que ela vai fazer? Ela não vai se esforçar para ganhar dinheiro, ela não vai se esforçar para fazer nada, porque inconscientemente entra dentro dela não aceitar trabalhar para ajudar esses meninos, para ajudar esse marido. Então, o que seria uma mulher se entregar de verdade para um homem? Como seria isso? Ela confia no homem, ela quer fazer planos com esse homem, a energia dela tá naquela casa, tá naquela família. Então, se você sente que você não quer entregar isso, não quer contar com ele, é porque tem mulher que diz assim: eu não quero contar com ele para nada. Mas se você não quer contar com ele para nada, como você vai entregar? Como você vai se entregar para esse homem? Então tá certo o questionamento dele. Ou seja, se você não vai se entregar e não tá disposta a fazer parte disso no todo, não faz sentido você nem começar a se relacionar com esse homem. Porque não tem como. Agora, qual é o correto? Assuma essa função de verdade, e se em algum momento der errado, assuma o seu prejuízo. Porque a gente investe tempo, a gente investe dedicação, a gente investe energia, a gente investe dinheiro, a gente tem que investir tudo, é a nossa vida dividida. Se em algum momento a sua ideia muda, tá tudo bem, mas você não pode viver segurando a energia, o sexo, porque se um dia tudo acabar, você não perdeu nada, tá errado. Tem mulher que vive assim, entendeu? É homem, e tem homem também que vive desse jeito. E eu tô falando de mulher porque foi assim, uma mulher que me fez esse questionamento, foi uma mulher que me falou sobre isso. Mas tem homens também que vivem dessa forma, entendeu? Que não aceitam montar uma casa, que né, com essa mulher que já tem filhos, porque ele não aceita dar dinheiro, não aceita dividir as coisas, as responsabilidades com essa família, o tempo e etc. E quando você se envolve num relacionamento desses, tanto homem como mulher,
vocês têm que entender que não é para ela ou para ele. Aí passa a ser para vocês, entendeu? Porque se trata de uma família. Então, no caso dela, ela tem que assumir. Se você achar que cabe na sua vida essas crianças, entenda que para você viver bem com este homem, você vai ter sim que assumir um papel aí. Um papel não de mãe, mas você vai ter que combinar com este homem qual o papel que você vai exercer, entendeu? Porque talvez o papel que você está disposta a oferecer pode ser que seja chato para você. Talvez você não vai ter que ficar, não vai querer ficar ali cobrando as crianças, enchendo o saco das crianças. Aí você está fazendo um papel chato de cobradora e não é isso que você quer. Aí então você tem que combinar ali. Aonde entra a sua função? Aonde entra a função paterna? Aonde entra a função materna? O que você vai fazer? Porque essas funções, elas podem ser divididas de uma forma que fique legal para os dois. Porque o grande problema desse tipo de relacionamento é o não falar, é que um não quer dar espaço para o outro no combinado, sobrecarregando as funções ali determinadas, porque o casal tem que entender uma coisa. Casou, você tem responsabilidade. Não tem como você não ter responsabilidade, independente se tem filho ou não. Não tem como você casar e ter uma vida individual. Casou, você divide uma casa com outra pessoa. E no caso de pessoas que já têm filhos, com outras pessoas. Então você tem que ter isso na cabeça. E essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião? Eu sei que vai ter várias opiniões aí. Porque esse tipo de relacionamento, você tem que incluir as crianças, porque se você não faz isso, as crianças sentem. E aí os representantes paternos e maternos aí começam a se ressentir. E aí começa o afastamento. E logo essa relação acaba. Então, assim, é um assunto, digamos, bem delicado pra gente falar, porque hoje em dia tá tendo muito isso, né? E não é pré-definido, né? Não é pré-definido, não é uma coisa assim, digamos, aberta ali, né? É uma conversa aberta. Então existe muita resistência, tanto do homem quanto da mulher, quando vão assumir, entendeu? É alguém que já tem filhos aí, né? De outros relacionamentos. Então vale muito a pena você pensar sobre isso, você realmente decidir se é isso que você quer pra você não sofrer, pra você não fazer o outro sofrer. E, acima de tudo, existem crianças aí. E elas não têm culpa de nada. Então você não tem como você entrar na vida de uma pessoa e você não assumir aí o seu papel de presença masculina ou feminina na vida dessas pessoas e dar o seu melhor, entendeu? O que não pode é você aí fazer uma coisa, você não tem como você viver numa casa, você falar que você vai se relacionar com uma pessoa, essa pessoa tem ali os seus filhos e você não trazer eles para dentro de você não interagir com eles, você ficar ali na sua bolha. Então isso não funciona. Então assim, o conselho que eu dei para essa pessoa, para essa menina, é que ou ela entra, que ela participa, que ela passa a aceitar, ou que ela então decida a vida dela, porque da forma que ela tá, ela não tá tendo vida e não tá deixando que esse rapaz também tenha vida e tá atrapalhando, inclusive, a vida desses filhos aí desse rapaz. Então, é um assunto para se pensar. O vídeo de hoje é só esse e até o próximo.